Dá-lhe cambada de derretedores de plástico do meu Brasil varonil e mundo afora, a gente tá se espalhando por aí, igual polvos tentáculos indo por aí, mundo afora. Andrezinho Costa mais uma vez aqui com vocês, bem-vindos ao meu Cafofo mais uma vez. Vamos conversar um pouquinho sobre impressão 3D para variar, né? O nosso assunto do canal é esse. E hoje eu quero mostrar para vocês, eu tenho visto muitas reclamações, muitas queixas de defeitos que são relativamente simples, que causam problemas na impressão 3D e que às vezes as pessoas ficam sem conseguir resolver. Então eu tive uma ideia meio louca de mostrar o que é o Hot End, como ele é por dentro, tá? O mais comum, o mais simples, existem outras formas, e por que alguns defeitos acontecem, e espero que com isso a gente consiga saber como resolver esses problemas, ok? Então vou tentar mostrar para vocês, mas eu tenho esse Hot End Vulcano aqui na mão, é complicado da gente conseguir ver, né, como ele é por dentro. Eu vou tentar mostrar para vocês, né? Vamos tentar fazer uma mágica e fazer ele crescer um pouquinho. Abracadabra, ainda funciona esse negócio? Não sei. Vamos tentar? Faz aí. Rapaz! Ai, como era grande! Que trambolhão! Eu desenhei esse Hot End e imprimi um Hot End cortado para que a gente possa tentar mostrar como as coisas funcionam. Mas assim na frente da câmera vai ser complicado. Vamos tentar mudar a posição da coisa aqui para fazer em cima da bancada para que a gente possa ver. Valeu? Vem comigo! Vamos tentar desvendar esses mistérios aqui. Bora. Então, galera, eu fiz esse Hot End cortado aqui. Eu imprimi esse, né? Eu desenhei e imprimi essa porcaria aqui. Ficou bem mal feito, obviamente, mas vai servir para o que a gente quer. Eu queria cores diferenciadas para a gente ter noção do que é cada parte do Hot End. Então, bico está em dourado, bloco aquecedor está em laranja, em verde nós temos a garganta. Essa garganta aqui é uma garganta com um PTFE interno, que está em amarelo. O bloco dissipador está em vermelho. E essa coisa que saiu colorida, porque eu aproveitei cada restinho de filamento que eu tinha aí, seria o conector pneumático, ok? E esse tubo transparente seria o nosso PTFE. Então isso aqui seria a montagem correta do bloco aquecedor, de forma que a gente não vai ter nenhum tipo de problema quando estiver utilizando, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês um bloco aquecedor, um E3D V6 montado, né, quase do mesmo tamanho, eu fiz quase igual, né, e as partes em separado para a gente ter uma noçãozinha de como é a coisa, ok? Então aqui a gente tem um bico V6 e um bico Vulcano, são diferentes, o Vulcano é maior, tá? Um bloco V6 normal, este é um bloco Vulcano. A diferença deles é que você tem o cartucho aquecedor que vai ficar aqui, e o filamento vai atravessar 1,2 milímetros de material de aquecimento, no caso aqui alumínio, ok? No Vulcano são 30 milímetros ou 25, eu acho. A gente mede depois para ver, ok? Então no Vulcano você vai ter uma área quente maior. Aqui o cartucho aquecedor ele passa na lateralidade e aqui o cartucho aquecedor ele pega ao comprido. Então você consegue temperaturas maiores e o filamento passa mais tempo em contato com a área quente para ser derretido, ok? Gargantas. A gente tem vários tipos de garganta, mas as duas básicas que a gente usa são essas aqui, tá? Essa aqui é uma all metal, essa é de titânio. Por que chama all metal? Porque ela é toda de metal, diferente dessa aqui, que é a garganta que a gente mais utiliza, que tem um tubinho PTFE lá dentro, dá para ver, né? Espero que estejam vendo. Então, esta garganta aqui, se você for utilizar com PLA,
provavelmente você vai ter problema, porque o PLA costuma agarrar. Você tem uma área com temperatura mais quente e com pouca lubrificação, então o PLA passa aqui com mais dificuldade, ok? Nesse aqui você tem esse tubinho PTFE interno que ocupa quase toda a extensão da garganta, como a gente pode ver aqui, nessa partinha amarela. Esse PTFE interno ocupa um espaço muito bom dentro da garganta, que dificulta que o PTFE agarre nas paredes, ok? Nesse aqui a gente tem esse bloco dissipador, que é um E3D, e esse aqui é um outro modelo de dissipador diferente, mas o conceito é o mesmo, deixar que essa parte acima da garganta, ou seja, toda essa parte aqui, fique mais fria, entendeu? Aqui tem uma ventoinha que abaixa a temperatura nessa região para manter a parte de cima mais fria e apenas a parte de baixo ficar com as temperaturas mais altas que a gente precisa para derreter o plástico. Esse aqui é o dissipador original da Ativo Tarântula. Ele não é de rosca, como a maioria dos dissipadores. Esse aqui, você vê, ele é roscado. Tá? Esse aqui ele não é roscado, esse aqui ele é preso por 2 parafusos atrás, mas ele é liso. Tá? É uma garganta diferente. Então ele é encaixado, você bota ali, aperta aqui os parafusos, ele fica travado e aí o filamento vai descer por aqui. Na parte de cima a gente precisa de um conector pneumático. Eu peguei o errado, mas tudo bem. Então aqui na parte de cima vai um conector pneumático, que é basicamente um tubo que tem uma trava de plástico para evitar que o PTFE corra. Tá? Então quando você coloca isso aqui e você passa o tubo PTFE aqui dentro, essa trava prende ele não volta, ok? O tubo PTFE é um tubo que tem teflon na sua constituição para poder fazer o filamento deslizar aqui com mais facilidade. Existem tubos de várias formas, de vários tipos, e a maioria deles só aguenta um determinado limite de temperatura, ok? O Capricorn, que é o que a gente mais gosta, ele é o que alcança as maiores temperaturas. Então a ideia é, quando você passa o tubo PTFE aqui dentro, ele vai ficar justo e não volta, ele fica agarrado aqui, você pode fazer a força que for que ele não sai. Para sair você tem que apertar a travinha e aí ele recolhe. E uma das coisas que a gente vê as pessoas fazendo de errado é isso. Pega o PTFE. Tá solto aqui, esqueci que estava solto, solta a travinha. A pessoa pega o PTFE, encaixou aqui e acha que está ok. Mas o PTFE ele tem que descer até dentro da garganta o máximo que ele puder. Nesse caso aqui, ó, ele desce mais ou menos uns 10 milímetros. Isso, mais ou menos 1 centímetro ele entra e encaixa na garganta. Se ficar espaço entre o PTFE e a garganta, aqui, dessa forma, tá? Não sei se está dando para ver bem aí no vídeo por ser transparente, né? Se o PTFE não estiver encostando lá embaixo na garganta, quando a gente introduz o filamento, esse aqui é um filamento condutivo, tá? Deixa eu pegar essa outra ponta aqui. É um filamento condutivo. Então quando você passa o PTFE por dentro, não tem essa folga toda, óbvio. Você passa o filamento por dentro do PTFE, ele entra aqui na garganta e ele é aquecido. Quando ele chega aqui embaixo, ele é muito mais aquecido, a temperatura vai chegar ali 180, 190 graus, mas aqui em cima a gente tem temperaturas que vão ser mais baixas, em torno de 100, 110, 120, né? Mesmo com o dissipador, com a ventoinha funcionando aqui para refrigerar. Então esse tubo, esse filamento, ele dilata e derrete aqui para os lados, ele escorrega aqui para a garganta e endurece. Então, quando o filamento... bodega. Vou passar ele aqui pelo tubo. Então, o que acontece? Você está fazendo sua extrusão, o filamento está saindo lá pelo bico,
tá tudo bonitinho, e de repente ele para de sair. Por quê? Porque aqui endureceu. E aí ele agarra o filamento e a extrusora vai tentando empurrar e não consegue. Aí você começa a ouvir aqueles estalos, aquele plec, plec, plec na extrusora. Você acha até que ela pode estar quebrada, alguma coisa assim, mas é este erro aqui que é muito comum, ok? Então, basicamente, esse é um dos primeiros erros que a gente vê, é um dos mais comuns. Isso aqui acontece também se o PTFE tiver mal cortado. Se em vez dele estar certinho, lisinho, não está muito certo aqui, obviamente, porque isso é só uma representação. Mas se ele estiver torto, mal cortado, quando você introduz pela... Olha, até a travinha da porra do troço aqui está solta. Aí o que acontece aqui? O tubo ele encaixa na garganta, vai até o final, mas ele está mal cortado, ele deixa um espaço. Acontece a mesma coisa. O filamento derrete ali dentro, extravasa para esse buraquinho que ficou ali e endurece. Aí quando ele endurece, agarra o filamento não passa mais. Ok? Esse é um dos pontos de subextrusão, uma das causas mais comuns de subextrusão que a gente tem. Tá? Então, basta ficar ligado na hora de encaixar as suas peças aí, de montar o seu hot end, ter certeza que o seu PTFE está bem reguladinho, bem... Pronto, fui pegar uma e joguei outra longe. Fica aí. Que o seu PTFE está bem reguladinho, bem liso, bem certinho, para que você possa fazer o encaixe. Ok? Quando ele desce por dentro do dissipador, ele vai chegar aqui e vai encaixar certinho. Ele vai entrar aqui e vai encaixar certinho lá no fundo sem deixar folga. Se deixar folga vai dar ruim. Essa é a causa mais comum. Obviamente existem outras. Tá? Uma delas é justamente o conector pneumático não conseguir travar o PTFE. Tá? Você bota um conector que está com defeito. Eu acho que eu tenho um com defeito aqui. Esse aqui estreitinho é o que pega lá em cima na extrusora, ok? Esse aqui ele não está travando o filamento, tá vendo? Então o que acontece? Quando a extrusora faz a retração, ele fica dançando aqui dentro. Quando ele dança, que isso acontece aqui no dissipador de baixo. A trava está quebrada e aí quando a extrusora puxa lá o filamento, esse aqui vai ficar agarrado. Aí o filamento fica fazendo um movimento de vai e vem aqui dentro. Ele vai e volta, vai e volta, vai e volta. Agora soltou de vez. E aí o filamento está lá. Quando ocorre a retração, que a extrusora puxa, o filamento volta junto. E aí abre aquele espaço. O filamento que está passando aqui dentro do PTFE é puxado no movimento de extrusão, ela puxa o filamento, mas o PTFE vai junto porque a trava não está bem presa. Ok? A trava está com defeito. Então abre esse espaço aqui e acontece a mesma coisa. O filamento endurece onde não é para endurecer e trava o filamento que está passando. Também vai causar subextrusão. Outra causa que a gente tem, bico entupido. Alguns filamentos que tem resíduo, como o filamento wood, né, o próprio filamento de fibra de carbono, eles podem deixar resíduos pequenos por dentro e ir reduzindo esse espaço aqui. Esse bico aqui ele não é uma representação real de um bico, tá? Ele tem um buraco gigantesco aqui, 1.2, 1.4, sei lá, é bem grande. Então, uma das coisas que acontece é isso. Aqui por dentro começa a juntar sujeira carbonizada aqui por dentro, tá? E reduz a passagem de filamento. Com o tempo, isso vai causar subextrusão também. Então, você tem que ou trocar o bico ou limpar. Ok? Acho que os 3 principais pontos a gente já abordou. O que mais também? Qual é a outra opção que a gente teria? Eu acho que outra causa muito comum é justamente a pessoa não ter muita noção do que está fazendo e colocar a garganta ao metal, né?
Então isso aqui tudo não teria essa parte amarela, que é o tubinho PTFE interno aqui, que na outra garganta que saiu voando. Né? Como ela não tem esse tubinho PTFE aqui, o filamento, principalmente o PLA, ele passa muito tempo em contato com a parte mais aquecida e ele agarra ali dentro, ele carboniza nas paredes e começa a agarrar o filamento não consegue passar. Bom, acho que essas são as principais causas que a gente tem de substituição relacionadas ao hot end, ao bico. E eu trouxe essas... Muita gente chama de meia de silicone, né? Eu chamo de camisinha porque... Sei lá por quê, né? Tipo assim. Mas qual é a função disso aqui? Essa capa de silicone ao redor do hot end, ela ajuda a manter a temperatura mais constante. Então você tem menos variação de temperatura aqui, você consegue um melhor controle da qualidade do filamento que está saindo. E ela tem uma outra coisa interessante. Alguns filamentos, como o PETG, por exemplo, eles costumam muito agarrar no bico todo. O próprio PLA também às vezes agarra. E o silicone não deixa o filamento agarrar. Ele até prende um pouquinho, você vê que tem uma quantidade pequena aqui, está meio sujinho, tá? Mas isso aqui evita, quando você está imprimindo com o PETG, evita que o filamento agarre no bico e acabe descolando a peça da mesa. Tá? É uma das coisas bem interessantes. Ele tem para todo tipo de bloco aquecedor. Tá? Tem para o V6. Né? Ele funciona direitinho. É bem legalzinho isso aqui. Eu gostei bastante de usar isso aqui, principalmente quando eu estou imprimindo em PETG. Normalmente com ABS eu não uso não. Uma outra causa também para esse tipo de subextrusão por entupimento é isso aqui. Haver um gap entre o bico e a garganta. Eles têm que estar justinhos, encostadinhos, tá vendo? Se eles ficarem assim coladinhos, não tem espaço. Mas se tiver aqui assim, tiver uma separação, não tiver bem justo, primeiro que a garganta fica frouxa, ela vai balançar, né? O bloco aquecedor vai balançar, né? E tem mais risco de quebrar até a garganta se tiver alguma pancada, alguma coisa. E nesse vão vai ter filamento derretido, agarrado ali dentro, carbonizando, né? O que vai fazer travar também a passagem do filamento. Ok? Então aqui tem que estar justinho. Você colocou, ajustou, deixou bem apertadinho. Aí você vai aquecer até a temperatura de uso. Eu costumo aquecer até 240 graus. E aí com ele aquecido você vai com a chavinha e dá mais um aperto para ele ficar travado. Porque quando eles dilatam, aumenta esse vão aqui, aí você dá o último aperto com o bico quente. Ok? Não esqueçam disso. Então é isso, cambada. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. A gente se esforça para trazer um conteúdo legal. Dessa vez eu contei com a ajuda de alguns amigos aí que a gente apela aqui e ali para poder complementar as ideias e ter certeza de que está tudo ok. Tá? Espero que também que agora, com essas dicas, vocês consigam manter o hot end no esquema para não ter problema de subextrusão, ou pelo menos já ter ideia do que seja quando acontecer. Porque a gente sabe que vai acontecer. É impossível ficar sem problema quando a gente se mete em impressão 3D. Ok? Então é isso, cambada. Até o próximo vídeo. Grande abraço para todo mundo e bora derreter plástico.